Olá, meu nome é Alexandre de Castro Gomes, sou autor de cerca de 50 livros para crianças e jovens, sou mestre em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela UERJ, especialista em Literatura Infantil e Juvenil pela UCAM e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre monstros, mais especificamente os monstros da literatura infantil brasileira do século XX, aqueles que foram surgindo nos nossos livros, né, de histórias, né? Um pouquinho do final do século XIX também. Mas antes de começar a falar sobre os monstros, eu queria fazer um grande agradecimento ao programa Cultura Presente nas Redes 2, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Então vamos agora definir o que é um monstro, né? Que monstro é esse que a gente quer abordar aqui nessa aula, nessa conversa? Bem, o monstro sobrenatural. Aquele monstro que é considerado monstruoso porque, enfim, porque ele é maléfico, é uma pessoa ruim e tal, ele não vai ser abordado aqui. Os monstros que a gente quer conversar, que a gente quer esmiuçar mesmo, são esses são os monstros maravilhosos, né? Os primeiros registros de monstros da cultura cristã ocidental são encontrados na Bíblia. É lá que encontramos criaturas como o Behemoth, o Nephilim, os gafanhotos gigantes de Abaddon, dragões, bestas diversas, inclusive o próprio diabo, que é o monstro maior, né? Mas, embora esses primeiros registros ocorressem na Bíblia, foi só na Idade Média que esses monstros passaram a ser analisados com mais detalhes, né? Esse livro aqui, do Claude Kapler, Monstros, Demônios e Encantamentos do fim da Idade Média, tem umas boas análises, né? O Kapler faz umas boas análises do monstro. E esse monstro que a gente quer chegar? E ele dá algumas definições desse monstro. Ele começa com Aristóteles, que dizia que o monstro era aquele que se distanciava do que era esperado. Ou seja, era o filho diferente do pai. Em nenhum momento aqui, né, até então, Aristóteles, depois Santo Agostinho também fala que o monstro era um dessemelhante que servia à vontade do Senhor, ou seja, havia um motivo para a existência do monstro, tanto é que você vê nas antigas catedrais e tal, você vê gárgulas, ou seja, não eram, obviamente, nada maléfico, ou então não estariam no topo das igrejas, né? Eles só eram dessemelhantes que serviam à vontade do Senhor. E mais para o final da Idade Média, o Kapler menciona alguns autores que já começam a identificar o monstro com a desordem, né? com a feiura, com a falta de alma. Eles começavam a questionar a alma dos monstros. Então, ele não menciona quais são os autores que dizem isso, mas ele chega a comentar que foi só no final da Idade Média que o monstro passou a ser assim, visto como algo diabólico, né? Ser relacionado ao diabólico. Então, está tudo nesse livro. Aliás, esse livro tem uma coisa muito interessante, que eles fazem uma classificação dos monstros. Ele mesmo fala que toda classificação é subjetiva, mas ele vai dividindo os tipos de monstros que tem. Quem puder, eu sugiro. Mas como não é isso que a gente vai abordar aqui, isso foi só uma introdução para entendermos os tipos de monstros que a gente vai buscar na nossa literatura infantil, eu acho que foi bacana mostrar para vocês. Então vamos lá, qual vai ser a ideia aqui da nossa conversa, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui hoje? Eu primeiro vou mostrar para vocês alguns livros, né? Alguns livros até do século XIX, começo do século XX, meados do século XX, final do século XX, e depois que terminar de mostrar os livros, que eu acho que é bem legal a gente ver o livro, né, em si, até porque você vai vendo o formato diferente dos livros, como é que evoluiu também a literatura infantil. E depois eu vou mostrar uns slides, né? Porque nos slides vai dar para ver as imagens melhor de alguns monstros e tal, e algumas análises que a gente fez em cima dessa evolução do uso do monstro na nossa literatura. Bem, eu vou começar falando sobre a carta do padre José de Anchieta, né, que foi a Carta de São Vicente, e 1650. Aliás, eu fui bem antes do século XIX, né? Mas é só porque ali foi o começo de tudo, né? O padre de Anchieta, nessa carta, no final do texto, acho que é bem lá no finalzinho da carta, ele menciona o Curupira, o Ipupiara e o Boitatá, que eram as entidades indígenas que ele achou aqui, e como todos tinham medo delas e tal, não sei o quê. Então ele começa por ali, né? Depois a gente vai dar um grande salto, final já do século XIX, aí você vem esse livro aqui que é muito interessante. Ele é uma antologia do Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro. É pequenininho o livro, é de 1890, e ele fala, se chama A Musa das Escolas.
tá vendo? E na Música das Escolas, ele tem também uma menção ao Caipora e à Iara. Mas engraçado que a Iara que ele fala aqui não é igual à sereia, né? Aquela sereia que a gente conhece europeia. Mas quando começa a literatura infantil brasileira, com os autores nacionais escrevendo e tal, eles começam abordando esses monstros europeus, porque era aquilo que eles liam quando eram mais novos e tal, justamente desses livros importados de Portugal, né? Bem, mas aqui, nesse livro aqui, nós temos a Iara e o Caipora. Que aliás eles chamam de Ai Caipora, né? Mas, bem, tem os dois. Aí nós temos contos infantis da Júlia Lopes de Almeida, que é muito interessante, porque a Júlia Lopes de Almeida, na verdade, contos infantis é dela com a irmã dela, né? Com a Adelina Lopes Vieira. Consegui esse livro num sebo essa semana, cara, foi uma coisa... Enfim, estou muito feliz com ele. Mas aqui ela conta uma história, ela não aborda maravilhoso, quase não aborda maravilhoso nos textos dela, mas tem uma história chamada As Duas Fadas, que ela fala sobre uma fada boa e uma fada má. Essa fada má não chega a ser um monstro, né? Mas eu coloquei só a título de curiosidade, de ter essa fada má, e porque a gente já vai começando a ver esse negócio da influência europeia nos nossos textos. Aí nós temos esse aqui, que é considerado por muitos o primeiro... Esse aqui não é o original, obviamente, né? Esse aqui é uma coleção que a Quaresma lançou depois, se chama Contos da Carochinha, do Figueiredo Pimentel. E no Contos da Carochinha, logo na primeira história, nós temos aqui o primeiro monstro, né? E é considerado assim, o primeiro livro para crianças, assim, de literatura infantil para crianças no Brasil, por alguns. Eu já acho, por exemplo, que aqui da Júlia Lopes já era, né? Antes dela tiveram outros, mas eram muito didáticos. Eram livros assim que traziam um apelo didático muito forte. Mas o Figueiredo Pimentel ele já começou a trazer. A ideia dele era aproveitar algumas histórias do Silvio Romero, outras dos Grimm, outras da Madame d'Aulnoy, né? Não sei se é assim que se fala o francês, mas enfim. Trouxe também do Andersen. Então ele pegava esses contos e juntou esses contos. Ele fez ele fez essa curadoria de contos de fora, né? E logo, primeira história, temos um dragão. Esse aqui é um dragão na primeira história do Figueiredo Pimentel. E ao longo do livro, nós temos não só dragão, mas vamos ter também gigante, vamos ter o diabo, vamos ter uma fera, que ele fala que o monstro fera, né? Que é a Bela e a Fera, na verdade. Ele faz um reconto da Bela e a Fera, ele traz a Bela e a Fera e adapta, né? E eu digo adapta porque também nos livros do Figueiredo Pimentel você tem muita coisa que o cenário passa a ser uma coisa mais tropical, mais nacional. Aqueles que nas histórias, por exemplo, nas histórias originais, você tinha, encontrou uma serpente, aqui já encontrou uma jiboia, que ele fala. Então ele vai fazendo uma pequena adaptação para abrasileirar um pouco o conto. Então eu acho até que é por isso que ele é considerado, esse livro é talvez considerado o primeiro. O Figueiredo Pimentel, ele começou ali a fazer, são vários livros que ele fez, uma coleção grande. Ele depois fez Histórias da Vozinha, Histórias da Baratinha, o Contos da Baratinha. Aliás, eu tenho aqui Histórias da Vozinha também, que são várias histórias também dos Grimm, dos Andersen, mas do Andersen, né? Mas ele também, aqui, ele pega também do Silvio Romero, né? E aí a coleção foi aumentando. A Quaresma lançou histórias não só do Figueiredo Pimentel, mas aqui nós temos aqui, por exemplo, o Viriato Padilha, que na verdade é o Aníbal de Mascarenhas, era um jornalista brasileiro. E o Viriato Padilha lançou Histórias do Arco da Velha, também sei que acho que foi 1898 ou 96. Bem, enfim, ele lança. E aqui também tem dragões, tem gigantes, tem unicórnio, tem diabo, tem meninos pequenininhos, tipo polegar, né, e tal, não sei o quê. E ele vai lançando isso. O próprio Figueiredo Pimentel, que estava lançando aqueles livros pela Quaresma, né, que foi, como mostrei aqui, o Conto da Carochinha, ele lança também pela concorrente aqui, pela Francisco Alves, não sei se vai dar para ler, Histórias de Fadas. Esse livro aqui também, eu consegui esse livro, uma raridade, mas é maneiríssimo, 1898. E o que tem de interessante nesse livro aqui dele é que todas aquelas histórias que a gente conhece, por exemplo, o Gato de Botas, o Pequeno Polegar, a Bela Adormecida, o Chapeuzinho Vermelho, que você vê que Chapeuzinho Vermelho não, a gente sabe que é um lobo, mas todos os outros, que às vezes eram gigantes, né? Tipo, o Gato de Botas, no final das contas, era um gigante que ele encontrava, né? Que ele tinha que derrotar.
o Figueiredo Pimentel transforma todos em lobisomem, né? Então, na verdade, no final da história, né, o Gato de Botas não tem que conquistar as terras, o castelo do gigante, do ogro lá, ele conquista o castelo do lobisomem, né? O Pequeno Polegar também, quando ele vai para aquela casa do ogro lá, que depois mata os filhos dele e tal, porque ele é enganado pelo Polegar, ele não é um ogro também, né? É um lobisomem. Então tem esse negócio de trocar o ogro pelo lobisomem, mas isso é uma longa história, existe sim na literatura infantil, eles todos têm mais ou menos a mesma origem, tanto no uso, tanto o lobisomem quanto o ogro, quanto às vezes o diabo. Então todos eles se misturam, às vezes a história é recontada e muda-se o monstro, mas a história é a mesma, né? Bem, esses que eu mostrei para vocês são ainda são do século XIX, né? São monstros assim que você vê aqui, dragão, lobisomem, tudo isso são monstros europeus, né? Que a gente usava no início da nossa literatura. E adentrando o século XX, isso continua. E vai continuar um pouco até Lobato. Embora a gente tenha pequenos momentos de monstros nacionais, né? Como aquela própria antologia que eu mostrei para vocês, tinha Yara, mas a Yara ali não tinha caldo de peixe, então era só uma moça que estava na água. Você tem a Caipora. A Caipora, por exemplo, tem um livro do... Eu não me lembro agora de quem era o livro, eu acho que pode ser esse daqui, Bem, a Caipora tem uma hora que ela é retratada como uma velha feiticeira indígena. Então, assim, não é nem o Caipora que a gente conhece, que fica em cima do javali lá, do porco do mato. Não, ela é retratada como indígena, né? Então, eles ainda vão se... Os monstros vão virando monstros, assim, né? Então, vamos conhecer os nossos monstros do período pré-lobatiano, já no século XX, né? Que foi a ideia inicial. Bem, eu separei alguns livros aqui para mostrar para vocês, né? Dá para ver aqui essa bagunça. Eu já começo aqui com... Isso aqui é muito legal. No Contos Pátrios, do Olavo Bilac com o Coelho Neto, né? Você tem... Havia uma discussão grande na época sobre o uso do texto maravilhoso com crianças, que o Olavo Bilac era meio contra. Você vê isso na carta de apresentação do Poesias Infantis, que lançou em 1904, e ele se coloca contra o maravilhoso na literatura infantil. Mas ao mesmo tempo, né, ele lança esse livro aqui com o Coelho Neto, que você vê que tem histórias dele e tem histórias do Coelho Neto. Esse livro também é de 1904. E no final tem uma história do Coelho Neto chamado Quem Tudo Quer, Tudo Perde, sobre umas árvores encantadas, e mostra sobre a história de uma família que morava perto de uma mina, e um dia um feiticeiro passa lá e fala que é muito bem recebido pela família, e ele... Enquanto eu estou falando aqui, eu vou catar a imagem para mostrar para vocês. E ele fala assim, olha, vocês me receberam tão bem que eu quero contar um segredo para vocês. Aqui perto tem uma caverna, né? E nessa caverna tem um tesouro fabuloso e tal. Vocês podem ir lá se servir do tesouro. Eu só tenho uma regra, né? Que vocês não podem trazer tudo de uma vez. Vocês têm que trazer, toda vez que entrar na caverna, só pode sair com uma peça. Ah, tá aqui. E eles vão, né? Só que claro que a ganância lá na hora fala mais alto, então a família toda... A única pessoa que não vai é a filha pequena que fica em casa. A família toda vai, cada um, olha, essa aqui é mais linda, essa aqui, bota aqui dentro, vamos carregar. E todo mundo sai cheio de ouro da caverna. E no momento que eles saem, eles não ouviram, né, o que o feiticeiro tinha falado, eles se transformam em árvores. São árvores encantadas, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver, se... São árvores encantadas, tem um olhar assim meio estranho na árvore. E elas ficam ali, elas fazem raiz ali na saída da caverna e elas, prontas, nunca voltam para casa. E a criança, a menina, sozinha, chora, né, perde, ela começa a viver sozinha naquela casa, até que um dia uma feiticeira vai até lá e ela recebe muito bem essa feiticeira, e a feiticeira, por que você está triste, por que você é sozinha e tal? E ela fala, minha família saiu uma vez para buscar um tesouro, só que eles nunca voltaram. E a feiticeira disse, não, vamos lá então. Aí a feiticeira cata as lágrimas da menina, né, que é o grande soro, faz uma coisa com aquilo, e eles vão até a entrada da caverna. Ah, não, minto. A menina antes disso saiu para buscar a família e ela não encontrou, claro, não reconheceu a família, passou pelas árvores, entrou na caverna e se lembrou do que o feiticeiro tinha falado e começou a trazer o ouro para casa, uma peça de cada vez. E ela fica muito rica, e daí ela vive, e aí ela recebe a feiticeira, e a feiticeira explica para ela o que aconteceu, e elas vão lá salvar a família com o choro da menina, com as lágrimas da menina, viram todos humanos de novo.
Mas assim, por que essas árvores encantadas? Aí você tem a metamorfose era muito usada nos contos europeus. E você tem vem para o Brasil também. E por que essas árvores encantadas são monstruosas, são monstros, né? Eu considero um monstro. Para começar, porque a imagem tem um olhinho, né? Árvore com olhinho para mim já é meio monstro. Mas é porque não só elas se tornaram árvores, como elas passaram a ter uma índole ruim. Quando a menina saía com cada pedacinho de ouro, elas sussurravam para a menina para trazer mais, para deixar de ser boba e tal. Era a família querendo ela junto deles. Então, assim, vire uma árvore e fique conosco, entendeu? Mas você vê que isso não é bem desejar a felicidade da garota, é mais um sentimento meio egoísta. Então, essa metamorfose criada nessa saída da caverna, né, não só os transforma em árvores, mas os tornam egoístas. Então, é uma coisa que mexe com a índole também daquelas pessoas que antes tentaram até proteger a garota. Por isso que eles falam assim, não, fica em casa que é perigoso lá na caverna e tal, você não saia. Então eles tentaram proteger a filha. Havia sim um sentimento de cuidar e tal, que no momento que eles viram árvores, esse sentimento deixa de existir. Então, são os monstros aí do Coelho Neto, né, em 1904. Bem, continuando assim a nossa história, temos aqui Histórias da Nossa Terra. Isso aqui também é Júlia Lopes de Almeida. E nesse Histórias da Nossa Terra tem um conto aqui no final do livro que assim, é a cara desses contos da Júlia Lopes para criança do início do século, que são bem didáticos, ufanistas e tal. E tem um conto chamado O Gigante Brasilião, que é sobre um gigante, né? Você passa o conto inteiro tentando, escutando as pessoas falar sobre aquele gigante, que ele era temível, e que ele era enorme, e que não sei o que, papapá. No final, o gigante era o sentimento de amor à pátria. Então ela faz essa metáfora, né, do gigante com a pátria e tal, mas ela é apresentada de início como um monstro. Mas é um monstro que não é necessariamente mau, né, como os monstros do início da Idade Média não são necessariamente maus. Mas é um gigante. Então tá aqui, ela mostra esse gigante aqui. A Alexina de Magalhães Pinto, gente, esses livros que eu estou mostrando para vocês são todos assim preciosidades. Eu amo esses livros todos. É tudo coletado assim com muito carinho. E foi muito difícil de achar. Esse da Alexina aqui, por exemplo, foi um presente para a Cris, com quem eu sou casado. A Alexina, esse livro é muito interessante, porque ela trabalha muito folclore e ela trabalha músicas em cada história. Ela conta a história e tem a música da história, né? E tem a música aqui chamada Água de Latumba, uma história chamada Água de Latumba, que é sobre são dois irmãos que vão catar água para os pais, e um deles acaba morrendo, porque o outro empurrou o irmão por inveja, por ciúme, não sei o que, e ele morre. E a caveira dele fica lá, e a caveira dele é cantante. Um dia passa alguém por ali, vê aquela caveira falando, cantando, Água de Latumba, papapá, e ele pega aquela caveira e vai ganhando dinheiro pela cidade com aquela caveira. Até que ele chega na cidade dos pais do menino, né? E a caveira explica o que aconteceu lá na música dela e tal, e termina a história. Então, assim, eu coloco isso aqui como monstro, porque se eu ver uma caveira cantando na minha frente, eu vou ficar muito assustado. Ele como dizia o Aristóteles, é diferente do que é esperado. A caveira esperada fica quieta, né? Lá quietinha no lugar dela. No momento que ela está falando e cantando, o monstro é aquele que né, é diferente do que se espera dele. Né? Bem, temos aqui esse livro que é muito bacana também, do Viriato Correia e do João do Rio, se chama Era Uma Vez, tá vendo? E esse livro, ele apresenta o Saci, mas é um Saci diferente do Saci que a gente conhece, né? Até porque essa história do Saci eu vou até contar para vocês daqui a pouco, é do Lobato. A gente tinha vários Sacis, né? Na verdade, cada região do Brasil contava o Saci de uma forma diferente. O Lobato, em 1918, ele escreveu para um jornal, e ele fez uma enquete no jornal lá, para as pessoas responderem como é que era o Saci, lá de onde eles viviam, né? Como é que eles conheciam o Saci. E com as cartas que ele recebeu, e era muita carta ao tamanho do livro, ele lançou esse livro, que se chama Saci Pererê, resultado de um inquérito, que ele tinha feito um inquérito com pessoas do Brasil inteiro para saber como é que eles reconheciam o Saci, como é que era o Saci para eles. E ele lançou esse livro, que é muito bacana. Enfim, ele pegou o Saci mais popular e acabou lançando esse Saci mais popular na história dele, o Saci do Sítio do Capão Amarelo. Mas antes dele, nós temos, por exemplo, aqui, o João do Rio e Viriato Correia lançando esse Saci aqui, que é um Saci muito diferente, porque esse Saci aqui ele tem um olho, uma perna. Eu tinha que começar com uma perna, né? Porque todo Saci tem. Ele tem uma perna, um braço, um olho, um chifre, um dente.
É uma criatura horrível, mas ele é bonzinho, ele é tipo considerado um deus do Capão aqui. E ele ajuda o menino a fugir da onça, né? Mas depois ele fica com medo do menino e tal. Mas, enfim, esse aqui ele chama, inclusive, não é o Saci Pererê, não. Aqui é outro nome. É o Saci... Gente, cadê? Eu tinha só anotado... Sapererê. É o Saci Sapererê. Muito legal. Um dos nossos primeiros sacis. Ainda no período lobatiano... Ah, não, esse aqui ele lançou depois, mas eu vou mostrar para vocês, porque também é do Viriato Correia, embora esse daqui seja encadernado. Deixa eu só aqui olhar aqui nas minhas anotações. Esse aqui ele fala sobre o quê? Ah, dragão. A história do dragão. Você vê que isso aqui ainda é antes do Lobato. Então você ainda tinha... Aliás, dragão é uma coisa que você vai ter... Até hoje você tem muito dragão. Mas você é um dos monstros que surgiram até na Bíblia e que tem muita influência. Você vê muito dragão no início da nossa literatura como monstro principal, um dos monstros principais, por conta da influência europeia, né? Mas quanto mais esse, porque esse dragão aqui é um dragão que ele tem aquela história do dragão que ele dorme de olhos abertos e fica acordado com o olho fechado, alguma coisa assim. Então você tem que ir quando ele está com os olhos abertos, é quando ele está dormindo, né? Isso vem do Jasão e os Argonautas, que tem a história lá do dragão também, que tem olho aberto quando está dormindo e fechado quando está acordado. E essa história desse dragão de olho aberto e olho fechado, ela você encontra em várias histórias, vários autores nossos usam esse recurso do dragão que dorme de olho aberto e está acordado de olho fechado. Enfim, e aqui o Viriato também, o Viriato Padilha também. Viriato Correia, esse é o Viriato Correia ou o Viriato Padilha? Viriato Correia. Viriato Correia foi quem fez o com João do Rio, o outro lado. Isso aqui é um livro que foi relançado pela editora, que editora é essa? Sai Editora. É muito interessante, é da Carmen Dolores, que era mãe... Ah, não falei da Madame Crisanteme. A Madame Crisanteme era uma autora, Cecília Moncorvo, Bandeira de Melo, alguma coisa assim o nome dela, e ela lançou 2 livros infantis no começo do século, um em 1906 e outro em 1910. 1906 foi o Contos para Crianças, por Crisanteme, que ela apresenta ali também são diversas adaptações de histórias europeias, de contos europeus, e ali também são dragão, deixa eu ver o que eu tenho dela aqui, que eu anotei. Crisanteme, dragão, o Satanás, uma sereia, a morte, tem gigante, tem Urubucaru, que é a fera da Bela e a Fera, só que ela nacionaliza o negócio e passa a chamar o monstro de Urubucaru, que acaba sendo um dos primeiros monstros brasileiros mesmo, fora do folclore, né? Porque de criação brasileira, assim, de literária, né? Porque ele não é igual a fera da Bela e a Fera, né? Ele é amarelo, ele tem não sei o quê, e ele tem um nome, que é Urubucaru. Então Urubucaru talvez seja um dos primeiros monstros nossos, brasileiríssimos, assim, criados por autores brasileiros. E isso a Madame Crisanteme, ela lança o do Urubucaru, acho que foi em 1906, que é quando ela lançou Contos para Crianças. E é muito legal Contos para Crianças, que talvez seja o primeiro livro infantil brasileiro, de autoria brasileira, com histórias criadas da cabeça de autores brasileiros, com um monstro na capa. Eu não tenho esse livro, eu busco esse livro já há muitos anos, mas eu nunca achei com a capa original. Eu já achei ele encadernado e eu não quis. Mas, e na capa tem uma serpente cuspidora de fogo e tal. Eu tenho a imagem desse livro, vou mostrar para vocês depois nos slides. Enfim, a Carmen Dolores era a mãe dela, que também Carmen Dolores é um pseudônimo. E nesse livro é muito interessante que a Carmen Dolores ela apresenta assim, muitos personagens do folclore também, antes de Lobato, tá? Então aquela você vai ter aqui o bicho manjaléu, que é um bicho também sem forma muito definida. Acho que o Lobato também depois lança na história de Tia Anastácia, e ele parece um gato grande, gigante, né? Mas ele é um monstro, que tem o coração dentro de um ovo, uma vela dentro do ovo, dentro de não sei o quê, dentro de uma caixinha, no fundo do mar, papapá. É que nem aquela história dos piratas lá do Caribe, né? Do Johnny Depp lá, que também aquele pirata malvado estava com o coração dentro de um baú, no fundo do mar. É a mesma história. Só que o bicho manjaléu foi coletado, é uma história coletada pelo Silvio Romero, e aqui a Carmen Dolores, ela também, em 1910, ela lança esse livro com essa história. Não só essa história, mas aqui tem o lobisomem, tem a mula sem cabeça, tem alguns outros bichos aqui também, e tem outro saci, que não é o Saci do Lobato, lembre-se que é 1910, deixa
deixa eu ver a página 99, que esse cara aqui, bicho. Olha só. O saci dela é quase que o próprio diabo. Na verdade, ela dá a entender, durante a história, que ele é um diabinho, né? Mas ele é um homem branco, com esse cabelo assim, imitando chifres, tá vendo? Ele tem uma protuberância nas costas, que ela descreve isso no texto, que pode ser as asas escondidas, né, debaixo da camisa. Enfim, é um diabinho. Esse é o saci que ela representa, que ela apresenta aqui em O Saci Sirerê. Já é outro saci que também não é o saci pererê, nem o sapererê, para vocês verem quantos sacis que tinham por aqui. E ela mostra esse livro aqui do saci. Com outros também. Bem, temos ainda Fábulas do João Kopke, outro livro que eu ganhei de presente, esse livro aqui da Cris, maravilhoso, que tem histórias sobre a besta, que representa a guerra ou a raiva, e tem uma história sobre o gigante e o anão, que é uma história com um cunho político perfeito, né? Lembra muita coisa que a gente vê por aí. Mas a história do dragão que sofre muito numa aventura e o gigante fica de boas, né? Então, assim, é muito legal também. Mas dragão e gigante, tá vendo? Aí nós temos aqui, em 1919, o Tales de Andrade, o professor Tales de Andrade, lançou A Filha da Floresta, acho que era um suplemento do Jornal de Piracicaba, né? E nesse suplemento ele conta também sobre a história, uma história mais ou menos ecológica, mas nós temos aqui um monstrinho, nós temos aqui uma fada, né? Um espírito da floresta e tal, e nós temos um monstro. Aqui, ó, essa aqui é a fada espírito da floresta aqui que ele encontra, ou seja, ele aborda assim um maravilhoso, mas eu queria mostrar para vocês um monstro que ele tem aqui. Cadê? O livrinho de 1919, esse livro foi lançado depois, não é o mesmo do suplemento, não. Tem os anões malvados, né? E tem o... Gente, eu não acredito que eu vou achar isso. Ah, tá aqui. Olha o tamanho desse sapo, gente. É um gigante, mas é um sapo gigante. É o que eu falei antes dos animais gigantescos que você também encontra, que são monstros, são considerados monstros, e você vai encontrando nas nossas histórias infantis. Essa é de 1919, do Tales de Andrade. Ele, tem gente de Piracicaba que acha que ele é o verdadeiro... o que o Lobato fez depois ele já tinha feito, né? Que ele trabalhou com Maravilhoso, ele trouxe a criança para o centro da história também. Enfim, tudo aquilo que nós vemos em Lobato disse dele. Só que ele era uma coisa muito regional. O Lobato já teve um alcance nacional muito maior e acaba sendo mais representativo por conta disso. Então agora entramos no período lobatiano, né? Que a Nery Novaes Coelho, ela considera o período lobatiano a partir do lançamento da Menina Narizinho Arrebitado, em 1920. No período lobatiano, em 1921, nós temos Osório Duque Estrada, ele mesmo do hino nacional, e ele escreveu esse livro aqui, Histórias Maravilhosas. E nessas Histórias Maravilhosas ele vai recontando algumas histórias já conhecidas, tipo Sargento Verde, que foi coletado inclusive também pelo Silvio Romero. Aliás, a maioria desses contos aqui talvez vocês conheçam, a Bela e a Fera, o Bicho Manjaléu também, que é aquele do coração que está dentro do ovo, a vela dentro do ovo, não sei o que, tá, no fundo do mar. Temos a Fonte Milagrosa, que mostra o dragão que dorme com os olhos abertos também. Temos o Príncipe Querido, nesse livro, que fala sobre essa criatura que é um ser híbrido, né? Cabeça de leão, chifres de touro, cauda de serpente, patas de lobo e por aí vai. Enfim, são várias histórias. Tem a Mãe d'Água, que fala uma história de uma mãe d'água. Então ele conta isso tudo aqui, a grande maioria, obviamente, de monstros europeus, que o Lobato ainda não tinha lançado o Saci. E lembre-se que tudo esse negócio desse sentimento de nacionalização, de ser brasileiro, que vem também com a Semana da Arte Moderna e tal, isso tudo é a partir dessa década. E mesmo assim, muita coisa leva tempo até se ajustar. Né? Você imagina que as pessoas às vezes lançavam um livro que já estava escrito há mais de 5 anos, mas até conseguir lançar, né, isso demora um pouquinho. Então a gente começa aqui o período lobatiano com Osório Duque Estrada, ainda contando as histórias com os monstros europeus. E nós temos em 1921 esse livro maravilhoso do Monteiro Lobato, chamado O Saci. E ele é maravilhoso porque ele é maravilhoso em muitos aspectos, né? Para começar, tudo aquilo que você conhece sobre folclore, que você aprendeu na escola sobre folclore, viu quase tudo aqui.
todos os personagens. Imagina que no folclore brasileiro nós temos centenas de histórias e centenas de personagens, mas toda escola ensina sempre os mesmos 10 personagens. Você tem ali o Saci, a Cuca, a Yara, o Boitatá, a Mula Sem Cabeça, a Caipora, a Curupira, enfim, o Boto. São 10, né? 10 que é normal para todo o Negrinho do Pastoreio. São 10. Eu já dei uma aula sobre isso, eu tenho tudo anotadinho lá. E o único que não está aqui, nesse livro, desses 10 personagens mais conhecidos do folclore, é o Boto. Todos os outros são apresentados no Saci. Então, aquilo que você aprendeu na escola, na década de 90, na década de 2000 e pouco, na década de 70, você aprendeu de professores que leram o Saci antes. Então, o folclore que nós conhecemos, ele é muito baseado no que está nesse livro aqui, que o Lobato trouxe. E a diferença do Lobato para aqueles autores que vieram antes, que já falaram sobre folclore, enfim, ele não é o primeiro a apresentar criaturas do folclore, mas a diferença é a distribuição. O Lobato distribuiu esse livro para o Brasil inteiro, ele ficou conhecido no Brasil inteiro. Todo mundo leu Lobato, na época pelo menos. Hoje em dia é bom até que leiam, embora há controvérsias enormes sobre o trabalho dele, mas é bom a gente conhecer, né? Enfim, mas o livro é muito bom, é muito bacana e apresenta essas criaturas todas. O Saci. E depois ele vai... o Saci, inclusive, no Histórias Diversas do Lobato, o Saci volta. É um personagem que ele volta de novo para outras histórias, né? Pelo menos para essa do Histórias Diversas que eu me lembro. O Minotauro do Lobato tem monstros. Só que no Minotauro ele mostra os monstros gregos. O Lobato adorava fazer isso, né? De pegar elementos de fora e colocar nas histórias dele. Você tem o Gato Félix, você tem o Tom Mix, você tem as criaturas gregas, você tem os personagens de contos de fadas. Tudo isso você vê nas histórias do Lobato. Mas dentro do Minotauro você tem essa grande figura, é um monstro na capa, gente, pelo amor de Deus. Então temos aqui um Minotauro, logo na capa do livro do Lobato, que mostra que ele não era só também folclore, né? Embora o folclore fosse uma coisa muito importante na obra dele. Em 1925 temos o Viriato Padilha. Viriato Padilha? Esse aqui é o Padilha? Se for o Padilha, é o Aníbal, ele mesmo. É o Aníbal de Mascarenhas, que o Viriato Padilha era um pseudônimo, né? Aliás, ele usava outros, ele usava também um que era... não vou me lembrar agora. Mas enfim, o Livro dos Fantasmas. O Livro dos Fantasmas não é necessariamente para crianças, né? Mas eu acho, considerando que é literatura juvenil hoje, eu acho que um jovem lê isso aqui amarradão, né? E aqui ele vai ter histórias sobre Mula Sem Cabeça, sobre lobisomem, sobre caipora. Então a gente vai vendo todo esse nacionalismo que vem com o Lobato, que o Lobato trouxe com o Saci, já havia um pouquinho antes, mas explodiu com o Saci, do Lobato, e você vai vendo surgindo em outras obras, como que as nossas criaturas nacionais, elas passam a ficar cada vez mais presentes, né? Embora a verdade seja dita que tem um livro do Viriato Padilha de 1800 e tal, chamado Os Roceiros, que essa história da Mula Sem Cabeça já estava lá. Mas ela volta nesse livro dos fantasmas, em 1925. A Henriqueta Saraiva era esposa do Saraiva, né, que construiu a grande livraria Saraiva. E ela lançou na década de 20, eu não descobri o ano certo, aliás, procurei em tudo quanto é lugar, não achei. Ela lançou alguns livros infantis, entre eles tem esse aqui, Princesa Cristina no País das Fadas. Dá pra ver porque eu comprei o livro, né? Eu sou casado com uma Cristina e eu achei interessante eu mostrar para ela o Princesa Cristina no País das Fadas. E nesse livro aqui traz também, olha só, logo de cara abriu aqui já tem um gigante, né? Tem um gigante e não só o gigante, mas tem um besouro que eu... Isso aqui pra mim, eu não sei se eu tenho mais medo do gigante ou desse besouro enorme que tá na perna dele, assim, parece um escaravelho, um besourão na perna do gigante, que é um besouro gigante também, né? Então, aliás, voltando ao Lobato, você vai ver dentro da Reforma da Natureza, você tem os animais gigantes também, que o Visconde amplia aqueles animais todos. É muito interessante. Bem, então Henriqueta Saraiva tem esse, tem um outro livro da Henriqueta Saraiva, que é Histórias para os Meus Netinhos, que ela tem também uma aranha gigante. Então você vai vendo esse negócio dos animais gigantes surgindo. Que elas já surgiram, lembra o sapo do Tales de Andrade? Pois é. Gondim da Fonseca lança esse livro aqui, que é muito legal, se chama O Reino das Maravilhas, Contos de Gênios e Fadas. E ele faz parte da Livraria Quaresma, da coleção da Livraria Quaresma. Você vê que é o mesmo... já botei lá para dentro. É o mesmo livro
mesmo tipo de livro da coleção do Contos da Carochinha que eu mostrei para vocês, né? E são vários, acho que são 10 ou 12 livros dessa coleção. E é muito legal. E aqui você tem alguns contos que ele criou, misturados, adaptações de outros que ele criou. E os que ele criou você identifica pelos nomes até dos monstros, né? Tem o Gigante Aranhol, por exemplo. Uma delícia isso. Ele tem uma Yara, tem um dragão, tem uma hidra, mas é muito legal. E aí você vai vendo que a Yara já é uma coisa mais nacionalista, mais brasileira, mas o dragão e a hidra e o gigante são monstros mais europeus. Então você já tem esse efeito da transição do monstro europeu do início do século, do início da nossa literatura, né, do antagonista europeu, porque ele era sempre malvado, era um monstro, para a criatura nacional que passa a surgir na década de 20. Já surgia antes, mas passa a ter cada vez mais força esse movimento nacionalista. Você vai vendo os nossos livros de literatura, os próprios monstros vão se nacionalizando, né? Enfim, muito bacana também. E inclusive esse ponto da Yara deles tem um Saci. Né? Tem a Yara que está no meio do caminho, o Saci que o herói da história tem que enfrentar. Toda vez que ele cruza o riacho, tem um Saci do outro lado que ele tem que enfrentar. E tem esse aqui que é muito legal também, aqui, ó, Viagens de João Peralta e Pé de Moleque, do Menotti Del Pica, que o Menotti Del Pica, para quem não sabe, era um dos 5 autores responsáveis lá pela Semana da Arte Moderna, né? E ele também escrevia infantis, ele era contemporâneo do Lobato. Inclusive, nesse livro, ele menciona um dos livros do Lobato, acho que foi o Renações de Narizinho, ele fala aqui sobre o livro Renações de Narizinho, dentro da história. É uma história falando sobre outra história. Mas esse livro aqui também, o que acontece aqui são que essas duas crianças, que eu estou com a mão em cima, né? Essas duas crianças aí, elas viajam para o reino do ar, o reino do fogo, o reino do mar, e vão encontrando, né, obstáculos, enfim, no reino do ar a gente tem que enfrentar esse dragão de São Jorge, no reino do fogo tem o rei do fogo, que é monstruoso aqui, só que o rei estava triste. Deixa eu ver se eu consigo essa imagem do rei do fogo aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, o rei do fogo no caldeirão tristão. Olha lá. Então eles encontram o Rei do Fogo, então eles vão, né, esbarrando nessas criaturas monstruosas. É um livro muito interessante. Vamos lá, continuando aqui. Deixa eu arrumar isso aqui que caiu tudo. Aventuras Maravilhosas de Juca Mutuca e Faniquito. Isso aqui é do Max Yantock, que era o Cesarino, né? Ele era ilustrador da revista Tico Tico, e os livros dele são difíceis de achar pra caramba. Eu não sei como é que eu consegui esse, mas toda vez que eu vejo algum livro dele, vende muito rápido e é muito difícil de achar. Mas esse daqui conta a história desse rapaz aqui, que ele ganha essas botas de 7 léguas e tal. Você vê que é muita influência de contos de fora também. E eles têm que fugir desse dragão que acorda de tantos e tantos anos. Agora você vê, quando a gente fala sobre nacionalização das histórias, esse aqui é um dragão sem asas e com cara de macaco, né? E as histórias todas que passam aqui, todos os costumes do que está aqui, ocorrem dentro do Brasil. Eles se escondem embaixo de uma mangueira, ou vão comer a manga da mangueira, não sei o quê. Então tem muita coisa do ambiente rural brasileiro, mas ao mesmo tempo é uma aventura, né? Dessa pessoa aí. É ele mais uma criança. Eu acho que são 2 crianças e aqui estão salvando uma terceira. É ele, um garoto, e estão salvando uma menina, né? Que acho que é filha de uma fada ou de uma bruxa ou de alguma coisa assim. E eles estão fugindo do dragão com cara de macaco e antenas. Olha só que incrível isso aqui. Mas já é um dragão assim, já, né? Em ambiente brasileiro, digamos assim. Ou seja, já também tem esse lance da nacionalização. A revista Tico Tico tinha uma coleção de livros que foram lançados como livro, depois como revista, depois não sei o que, eles lançavam isso de todas as formas. E tem um deles que é esse aqui, Contos da Mãe Preta, do Osvaldo Orico, né? E são histórias que eram contadas nas fazendas e tal. Esse aqui é ilustrado pelo Luiz Sá, que era aquele do Reco Reco, Bolão e Azeitona, lembra desse escritor? Pois é, e aqui ele conta, por exemplo, essa história da Yara. A nossa Yara aqui, que já tem a cauda de peixe, né? Coisa que não existia lá no século XIX e tal, a Yara não tinha cauda de peixe. E ela foi adquirida depois, porque ela foi virando esse ser híbrido com a sereia europeia. Mas a nossa Yara que nós conhecemos hoje, ela é uma sereia, né? Ela tem cauda de peixe. E aqui ele conta essa história dela.
nacionalizando tudo aquilo que você vê com o Lobato, que o Lobato trouxe com o Saci. Esse aqui, Histórias da Velha Totonha, do José Lins do Rego. Ele pega algumas histórias do Silvio Homero, né? Lá no final do século XIX, que o Silvio Homero coletou, e ele reconta aqui. Agora, tem uma história aqui que era do Homem Pequeno, né? O Príncipe Pequeno, que ele conta aqui de novo, que é uma história que eu já vi essa história sendo recontada várias vezes, inclusive no Histórias da Tia Anastácia. E o que é interessante nessa versão dele é que, bem, deixa eu explicar. Acontece de um pequenininho, um homem pequenininho, ele vai para a terra dos gigantes lá, ele chega na cidade dos gigantes e ele é muito bem recebido pelos gigantes, mas o gigante vai ficando meio que de saco cheio dele e que no final das contas quer devorá-lo, quer matá-lo e tal, mas a filha do gigante se apaixona pelo pequenininho, ele se apaixona pela filha do gigante e ela passa a ajudar ele nas tarefas, né? Porque o gigante começa a dar umas tarefas impossíveis de serem realizadas, com o intuito de, ó, se você não realizar, você vai sofrer um castigo e tal, não sei o que o gigante quisesse fazer com o cara. E a filha sempre ajuda, né? São coisas impossíveis. Plantar uma ilha inteira de uma horta numa ilha e tal, assim, em uma noite, sabe? Então, assim, a filha vai ajudando. No final, ele foge com a filha e o gigante, ele pega um cavalo rápido do reino para ir atrás deles. Mas não consegue, a filha engana ele e tal. Aí, no dia seguinte, ele pega o cavalo mais rápido ainda do que aquele cavalo, para encontrá-los, também enganado pela filha. Daí, na terceira vez, ele vai com o cavalo mais rápido de todos. Só que quando o José Lins do Rego conta essa história, deixa eu mostrar para vocês qual é o cavalo mais rápido de todos aqui. Vamos ver se eu acho aqui na ilustração. Ninguém esperava por isso. O cavalo mais rápido de todos que eles tinham era uma mula sem cabeça. Então tá aqui a mula sem cabeça, dentro de uma história do Silvio Homero, quer dizer, que o Silvio Homero coletou, que tem origem europeia e tal, que originalmente era só gigantes, história de gigantes, com cavalos rápidos indo atrás da vítima lá e tal. E o Zé Lins do Rego vai enfiar uma mula sem cabeça no meio da história. De novo, todo aquele movimento de nacionalização dos textos e papapá, que veio com a cidade das Semanais Modernas, a gente já estava vendo com o Lobato e com alguns outros autores menos conhecidos da época, né? O Boi Aruá, de Luiz Jardim. Não sei se vocês conhecem esse livro, mas o próprio Lobato recomenda, dizendo aqui: disse Monteiro Lobato, o mais belo livro no gênero escrito no Brasil. Né? Então, isso aqui até uma propaganda do Lobato na capa do livro do Luiz Jardim. E é uma história. Esse Boi Aruá é mais de uma história aqui, tá? O Boi Aruá é uma delas. E é uma história desse boi fantasmagórico, gigante, que aparece numa fazenda, e o fazendeiro vai atrás do boi para pegá-lo e tal. Mas é um boi muito maior, aí tem o negócio do tamanho do animal, como a gente já viu em outros livros aqui que eu mostrei. E tem esse lance dele ser meio fantasmagórico, né? Ele desaparecer, ele aparecer, ele virar um bezerrinho. Enfim. Ainda nacionalizando as coisas, o Aquarônia, que era outro ilustrador, ele escreveu O Gigante Brasil. E o Aquarônia aqui, ele simplesmente pega um gigante indígena, né, que vai ajudar os escoteiros aqui. A história ela é toda ufanista, assim, nosso Brasil é lindo, é grande, é maravilhoso, vem que eu vou mostrar a vocês. E tal. E ele vai mostrando o Brasil para os escoteiros. Aí tem um gigante indígena, só que ele botou ali uma pele africana cobrindo o corpo do gigante, é uma coisa meio louca aqui, mas lembra-se que na época não existia internet, né, pra gente buscar referências, né, pra ver quem não conhecia como é que os índios brasileiros se vestem. Mas, inclusive a pele, ela tem umas patas saindo assim no ombro e na perna dele, assim, como se fosse um pedaço da pele, assim, cobrindo, fechando. Mas é um indígena, né? Então ele é um gigante indígena. Então aquela coisa de nacionalizar os gigantes também. O que mais que temos aqui, gente, no período lobatiano? Isso tudo é lobatiano, tá? Itaí, o Menino das Selvas, do Tales de Andrade, professor Tales de Andrade, que lançou a Filha da Floresta, lançou O Sonho do Monstro depois, que eu não trouxe aqui a capa para mostrar para vocês, que ele fala sobre o monstro da guerra. E nesse do Itaí, também nacionalizando histórias, temos um indígenazinho, e esse menino ele vai encontrando alguns seres, algumas criaturas da floresta. O Boitatá, a Caipora, o Anhangá, e todos eles estão dentro da história. É um livro assim bem interessante. Aqui o Anhangá, grandão aqui.
É bem interessante, traz uns monstros nacionais, de origem indígena, que depois se popularizaram, né? E hoje estão em tudo quanto é história de folclore. Mas é muito legal, vale a pena. Isso aqui foi lançado acho que na década de 50 já. Aliás, por volta dessa época, você já começa a urbanizar as histórias. É engraçado que as histórias eram todas meio que ambiente rural. E assim, já nessa época das 50 e 60, elas começam a ficar mais urbanas, né? Esse aqui é um livro da editora Vozes, que foi lançada por um padre, Vozes acho que é de Petrópolis, né? E foi lançada pelo... Cadê o nome dele aqui? Não. Aloysio de Almeida, né? Padre Aloysio... Não, Aloysio de Almeida acho que era o pseudônimo que ele usou. Era outro, esse padre tinha outro nome. Mas ele usou o pseudônimo de Aloysio de Almeida e lançou esse aqui, e são histórias também que tem a caipora, mas ele mistura aqui criaturas nacionais e criaturas europeias. Aquele negócio da transição, ele já devia ter uma certa idade, deve ter lido os livros com contos europeus e usou, mistura. Então aqui você tem diabinhos, aliás, tem vários diabos. Um padre escreveu, ele botou diabo demais no livro. Ele tem história com diabo, tem história de homem com chifre, tem história de diabinhos, tem história do capeta, tem história... Mas ele também tem caipora e tem saci. Então aqui dentro tem história com saci, história com caipora. Engraçado que as ilustrações desse livro são só na primeira letra, né? A primeira letra da história. Ah, tá aqui. Os Caçadores e o Caipora. Não sei se vocês vão ver, parecia um diabinho esse caipora. O que está na entrada da caverna. O caipora é aquela sombra que está na entrada da caverna. Parece um diabinho. Então, assim, tudo é meio diabo para esse padre, né? Mas é interessante, você vê que ele também usa, apesar de usar muito o diabo, né, o capeta, o demônio e tal, ele usa também saci e caipora. Em 1956, isso aqui é 48. O negócio foi 48, década de 50, 59. Não foi 59. Isso aqui foi 46, eu acho. 44. Wilson Rodrigues lançou Lendas do Brasil. Wilson Rodrigues era um autor baiano. E aqui, muito legal nesse livro, é que cada estado brasileiro, ou território na época, né, tem uma lenda. Ele bota uma lenda para cada estado ou território brasileiro. Então você tem aqui Romãozinho, você tem o Gigante Adormecido da Guanabara, você tem Curupira, você tem Mapinguari. E olha só que interessante também. O Romãozinho, que é essa lenda do Romãozinho, ele é o Saci que está ali, tá vendo? Você vê como as lendas se misturavam também, né? Mas você tem Caipora, tem Romãozinho, tem o Gigante É muito legal. E ele trabalha também com essas lendas do Brasil, com esses monstros brasileiros. Já no Contos do Caminho, que é dele também, você encontra também outros monstros brasileiros. Só que ele lançou depois uma série de livros assim com contos, né? Esse aqui é só um que eu peguei, eu tenho os outros lá dentro. É difícil de achar esses livros, mas eu consegui achar. Esse aqui tem um gavião gigante, acho que logo no início tem um gavião gigante. E tem uma história aqui que ele mostra, deixa eu ver se eu acho para mostrar, que é o Pai do Mato. Ah, mas esse Pai do Mato vai estar numa... Aqui o Pai do Mato. Vai estar nos slides que eu vou mostrar. Então também, de novo, trabalhando com criaturas brasileiras. Aqui ele está com pernas de cabra e tal, não sei o que, uma forma assim meio monstruosa. Para finalizar o período lobatiano e para mostrar como é que ele vai se deslocando para o período pós-lobatiano, você começa, como eu falei antes, a urbanizar as histórias, né? As histórias elas já vão criando um ambiente mais urbano e elas vão acompanhando os acontecimentos do mundo. Então, por exemplo, você vê muito na década de 50, mas lá fora de 60, muito, na década de 60 você vê demais. No Brasil, muitos livros com alienígenas. Porque você tinha a corrida espacial, a época da corrida espacial, do Sputnik, do homem pisando na Lua, isso já foi em 69. Mas antes disso havia todo aquele negócio aqueles livros importados, das séries de ficção científica, tinha Perry Rhodan, tinha vários deles assim trazendo histórias com alienígenas, né, com discos voadores e tal. E isso começa a aparecer muito na nossa literatura também. Em 1953... Antes disso aqui virar a coleção Vagalume, a Lúcia Machado de Almeida tinha lançado Xisto no Espaço, que era uma continuação do Aventuras de Xisto, né, que ela lançou
também, deixa eu ver aqui, ó. Não, X no Espaço ela lançou em 67. Já perto do Homem Pisar na Lua. Ela lança essa história com esses alienígenas aqui. Só que antes disso, quando é que ela lançou o outro, gente? Foi 57. 57 ela lança Aventuras de Xisto. 67 ela lança o Xisto no Espaço. E Xisto no Espaço já traz os alienígenas, né? Que você vai ver muito na década de 70, na revista Recreio, você vai ver um monte de alienígenas. Eles passam a surgir na nossa literatura por conta desse ambiente mundial, social, enfim, da ciência, né, da corrida espacial, isso tudo acontecendo. Então, isso tudo acaba reverberando nas nossas histórias infantis. E aí nós descobrimos esse outro monstro, que é esse ser interplanetário. Né? Gente, então vou começar o período pós-lobatiano aqui falando sobre a revista Recreio. Né? Comprei um monte. Eu comprei um monte. Desde a época que eu estava fazendo mestrado na UERJ, que eu estava fazendo a pesquisa dos monstros, nossa, eu comprei um monte e eu estou apaixonado pelas revistas de Recreio, eu estou colecionando até hoje. Inclusive as que não tem monstros, né, nas histórias. Mas, bem, eu trouxe algumas aqui para mostrar para vocês o que surgiu na época. Isso aqui é o número 5, acho que está fora de ordem. Número 5 vem alienígenas. Né? A Recreio número 5 traz esses alienígenas. Muito legal. No encarte é um pôster, né, do alienígenazinho aqui. Você bota uma foto sua no astronauta e tal. Mas são alienígenas. Como eu estava falando, já no final do período lobatiano, você já tem os alienígenas. Quanto mais aqui. Essa Recreio aqui é de 1969. Né? 69 foi o ano que o homem pisou na Lua. Só que essa daqui, número 5, devia ser de julho. O homem pisou na Lua, acho que foi quando? Foi julho também? Agora não lembro se foi julho, se foi agosto. Então, isso aqui foi antes do Neil Armstrong dar o grande passo para a humanidade lá, né? O pequeno passo para o homem, o grande passo para a humanidade. Foi antes. Então já vi os alienígenas, já se imaginava os alienígenas verdinhos, de antenas. Isso já é desde aquela época. Então nós temos, já na revista Recreio, você tem esse alienígena aqui, você tem esse Saci também. E aí me perguntam por que o Saci é considerado monstro. Bem, o Saci é considerado monstro para começar porque ele só tem uma perna. E ele não perdeu a outra perna numa briga sei lá, de estilete ou de navalha. Ele nasce com uma perna só mesmo. Então, se ele nasce com uma perna só, ele só tem uma perna. Ele já mostra que ele é um dessemelhante. Se ele tem magia dos duendes no gorro, porque o Saci tem isso, né? O Saci é o protetor da floresta dos indígenas, ele tem a cor dos africanos, o cachimbinho dos africanos, e ele tem o gorro dos duendes europeus. Então ele é uma mistura de povos. E é um monstrinho, né? Ele anda no redemoinho, ele se transforma no redemoinho. Ele consegue ser preso numa garrafa, ou seja, ele diminui de tamanho, aumenta de tamanho. Ele é um monstrinho, né? Que muitas vezes é usado para o bem, muitas vezes não, porque no fundo, o Saci não é bonzinho. O Saci é um malandro, né? Enfim, o Saci, tá aqui, ó. Só que o Saci da Recreio ele é bonzinho, tá? Temos aqui o terrível bicho-papão. Que de bicho-papão aqui não tem nada, porque essa história aqui fala sobre imaginação. Temos aqui o Curupira e o Espantalho. Temos aqui o Gigante da Lagoa Preta. Isso tudo é revista Recreio, tá, gente? Que eu fui comprando aqui para minha coleção. Tem aqui o Bicho Misterioso, do João Rufino dos Santos, que escreveu essa história. E o Bicho Misterioso, na verdade, é esse bichinho aqui, ó. Parece um diabinho, né? Depois, quando o João lança o livro mesmo, o Bicho Misterioso, que é uma história dentro de uma coletânea de outras histórias, você vê que ele tem o formato do diabinho, embora o Bicho Misterioso, nessa história, ele é um alienígena. Xiling, um amigo legal, é um amigo da imaginação, um amigo imaginário, que também é verde, com cabelo verde, parece um monstrinho. Alegria e Companhia é uma revista que seguiu a revista Recreio. A Recreio terminou em 82, a Alegria começou em 83, e tinha o mesmo mote, né? Você tinha uma história de literatura para crianças e você tinha exercícios em torno dessa história. A diferença é que a Alegria ela tinha também umas reportagens para crianças. Virou mais ou menos o que a Recreio virou em 2000, só que aqui ainda tinha história literária. Essa aqui fala sobre O Fazedor de Pesadelos, que é uma história do Luiz Antônio Aguiar.
O que essas histórias todas da Recreio trazem de diferente, né? Porque quando eu fiz essa pesquisa dos monstros, eu cheguei a uma conclusão muito interessante. Eu fui catar todas as capas da revista Recreio e tentei comprar todas as revistas que tivessem monstros na capa da revista Recreio. E ao ler todas essas revistas depois, eu verifiquei que todos os monstros são bonzinhos. Aquele negócio do monstro malvado, do antagonista europeu do início do século, na própria época dos monstros nacionais, do Lobato, do folclore e tal, são monstros mal, Cuca é malvada, né? O próprio Saci, ele zoa com as pessoas, ele queima o feijão, ele faz maldades, como o tio Barnabé falava, ele não é uma criatura de grande maldade, mas não há pequena maldade que ele não faça, né? Então, o que aconteceu que de repente os monstros ficaram bonzinhos? Todas essas histórias que eu mostrei para vocês, o monstro é amiguinho. O monstro é aquele que vem comigo viajar não sei aonde, na minha nave. Oi, amigo, eu sou um saci. Então, e são todos bons. E quando não são bons, eles ficam bons no final, sabe? Ficam amiguinhos. O Fazedor de Pesadelos, do Luiz Antônio Aguiar, ele começa dando pesadelo. Ele é uma criatura verde, estranha e tal. E a função dele é organizar os pesadelos das crianças. Tá aqui, ó. A função dele é criar pesadelos, né? Na menina e tal, não sei o quê. Só que ela... Aqui, ó. Esse cara aqui. Parece um duende também, né? Só que ele fica amigo da garota. E no final das contas eles ficam brincando um com o outro e tal. Ou seja, ele vira um monstro bonzinho. O monstro que deveria fazer uma coisa horrorosa acaba virando um monstro bonzinho, né? Então a Recreio trouxe isso de deixar os monstros simpáticos, né? E eu fui perguntar depois para a Sônia Robato e para a Cristina Porto, né, que ela era diretora de redação da Recreio, a Sônia Robato, a idealizadora, o porquê disso. E a Sônia me falou que, na verdade, a ideia do monstro bonzinho que eles trouxeram era para mostrar que nem tudo que você espera que seja ruim precisa ser ruim. Ela dando a entender que havia, assim, por trás disso uma conotação política, né, de que o que às vezes é visto como ruim não é ruim. Já a Cristina Porto me falou que foi isso era ordens da própria Abril. A editora Abril falou assim, olha, essa revista vai ser para crianças de até 6 anos de idade e tal, então a gente não quer escandalizar, não quer deixá-las com medo, então as histórias têm que ser todas essas histórias suaves e leves, né? Então isso pode ter sido uma ordem de cima, e ao mesmo tempo, como disse a Sônia Robato, isso pode ter sido uma forma de protesto, né? Um posicionamento político, né? De, olha, nem tudo que é ruim e tal. Então, assim, as duas respostas são possíveis. Mas, de qualquer forma, trouxe o monstro bonzinho, que já existia antes. Isso não foi invenção da Recreio, mas não da forma como a Recreio mostrou. Porque toda vez que você viu uma história de monstro, ele era bom. Antes da Recreio, você tinha monstro ruim, bom. Ruim, bom. E a partir da Recreio, eram todos bonzinhos. Não a partir da Recreio, claro que você tem monstros malvados ao longo da nossa literatura, mas muitos autores surgiram na revista Recreio. Você tem Silvio Ortoff lá surgindo na Recreio, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, João Rufino. Você tem um monte de gente que depois foi trabalhar com literatura infantil, começaram escrevendo histórias para a Recreio e foram publicar seus próprios livros, né? E continuaram escrevendo livros com monstros bonzinhos. Às vezes não, às vezes com monstros malvados, mas os monstros bonzinhos nunca deixaram de estar presentes a partir da Recreio. Bem, vamos ver o que mais surgiu naquela época, né? Nós temos aqui, na década de 70, o Vira Vigna lança esse monstro, que é o Asdrubal, né? Aqui a breve história de Asdrubal o Terrível. É uma coleção de 4 livros. Você tem, no final, a morte de Asdrubal e tal. Você tem Asdrubal no museu. São 4 histórias do Asdrubal, que é esse barba-papa amarelo aqui, mais ou menos. Que ele não era um monstro muito malvado. Na verdade, ele implicava ele cuspia em borboleta. As maldades dele eram essas coisas assim, mais leves até do que as maldades do Saci, né? Fazia xixi no marisco, dava susto no gatinho. Então, assim, as maldades dele eram essas. Depois foram perguntar para a Elvira Vigna o que ela quis fazer, o que era o Asdrubal, e ela falou que ela escreveu isso como uma forma de falar sobre a ditadura militar para a filha dela, né? Então, tanto é que quem governa aqui a floresta do Undum é a família dos monstros, né? E os outros criaturas ficam meio que obedecem, tem medo dele. Mas ele é assim, é meio bobão, as coisas que ele faz são meio bobas, assim. É preguiçoso, tá no final eles todos fogem para a Argentina, né? Bem,
Vamos lá, o que mais que nós temos aqui de monstro? Temos o monstrinho medonhento do Mário Lago, que ele lançou também, foi quando que foi o monstrinho medonhento? Deixa eu ver aqui. Medonhento, Mário Lago, cadê tu? 1984. Bem, é um monstrinho, esse daqui, ele tem escamas, espinhos, dentes compridos, olhos negros, tem língua que baba fogo, garras, cauda longa, enfim. É um monstro assim, sem um formato muito sério. Você não vai dizer que isso aqui é um lobisomem, nem que isso aqui é não sei o quê. É uma criatura, né? Uma fera, com um formato meio híbrido, talvez, assim, de lobisomem com javali, não sei. Mas, de qualquer forma, é um monstro inventado, né? O monstro medonhento é um monstro inventado sem raça definida, assim, ou sem espécie definida. Enfim, é que o Mário Lago inventou. E falar em inventar, temos aqui os bichos que eu tive, os bichos que eu tive, são as memórias zoológicas da Silvertoff, e ela fala aqui sobre o bicho carpinteiro, por exemplo, ela fala sobre o monstro da imaginação dela, cadê? O bicho carpinteiro e o bicho papão da minha imaginação, é um dos monstros dela. E o bicho carpinteiro ele não tem forma, né? O bicho carpinteiro é bicho carpinteiro. E o bicho da minha imaginação, né, do papão da minha imaginação, ela vê, inclusive, o papão na imagem do pai, em determinado momento da história, ela fala, eu vi ali, eu tenho certeza que era. E ela chega a descrever esse monstro. Cadê aqui? Deixa eu ver qual é a descrição que ela faz. Ela chega a descrever um monstro em algum lugar aqui, acho que eu não anotei. E esse monstro, na verdade, ele é uma mistura de saci com boitatá, com não sei o quê. É mistura daquelas histórias que ela ouvia, né, dos empregados da casa dela, enfim, da avó dela. Então ela faz uma mistureba e ela criou na imaginação dela aquele monstro. Mas é um monstro que não existe, né? É que nem o da revista Ecrã, que eu mostrei para vocês, uma capa que fala do bicho-papão, ele também não existe, é um monstro de imaginação. Que, aliás, era comum. Esse aqui é a coisa da Ruth Rocha também, né? Também é um monstro, é a criança que desce pro porão, e lá ela tem um monstro aqui, daí ela vai, chama o pai, a mãe, o tio, aí desce o pai, daí ele volta, realmente tem um monstro, e cada um vai descrevendo um monstro diferente quando chega na sala, né? Até que desce a mãe, alguém acende a luz, era um espelho, então quando eles chegavam com a lanterna, eles viam aquele coisa meio no espelho assim, achavam que era um monstro, estava lá embaixo, e cada um ia descrevendo o monstro de uma forma diferente, né? Eu acho que aqui tem Fantasma do Porão também, é um monstro da imaginação. Você tem vários desses livros com monstros da imaginação, que você passa a ter muito isso no período pós-lobatiano. Aqui a Silvertoff, ela também tem um outro monstro que ela criou, que é o Cabidelim, que é um monstro que fica preso no armário, pendurado no cabide, e é um monstro pro abraço. Ele só tem 2 braços, na verdade. É um monstro bonzinho, né? Ela que desenhou, inclusive. Ela também tem um monstro que era um par de olhos, que era um livro chamado Zoiudo. Eva Fornari traz essa série da bruxinha, ela traz o Godofredo, que é um ogro, tá vendo? Também é um monstro que ele é meio infantil, ele pega a varinha da bruxa e fica brincando com a varinha, ela quer a bruxa de volta, ele não dá não, então, mas não é um monstro malvado, né? É como se fosse uma criança grande. No final eles fazem as pazes, ó, tá vendo? Ou seja, não é malvado. Temos aqui Monstros e Fadas, Liliana Iacoca e Michelle Iacoca. E essa história é muito legal, fala sobre 2 crianças que vão dormir, né? E na hora que eles vão dormir, eles vão ler. Aqui, escova os dentes, tá vendo? Aí vão dormir. Aí na hora de dormir, cada um vai ler uma história. Então tem aqui a menina lendo uma história, o menino lendo uma história. A menina está lendo história de fadas e o menino está lendo história de monstros. Aqui na cama, tá vendo? Aí eles apagam a luz e vão dormir. O menino aqui parece que está sonhando com as fadas e a menina com os monstros. Você vê na posição, o menino estava do lado de cá e o menino estava do lado de lá, né? Só que ele estava lendo de monstros, ele sonha com as fadas. Ela estava lendo de fadas, ela sonha com os monstros. Isso eu achei muito interessante. E tanto os monstros da menina e as fadas dos meninos, eles começam a interagir. E um invade o sonho do outro. Eu achei muito legal essa história. No final é tudo uma festa, eles brincam juntos, eles acordam felizes, tá vendo? Então são monstros também da imaginação, né, na história. Temos aqui Mondrax da Eva Fornari, esse talvez seja um desses monstros que eu estou vendo, é um monstro malvado aqui do período pós-lobatiano que eu achei, que é sobre esse alienígena. Voltamos aos alienígenas, tá vendo?
sobre esse alienígena que ele não é do bem, não. Ele vem aqui fazer. Era um alienígena que ele se finge de bonzinho no início, no final das contas você vê que ele é malvado mesmo, que ele era do mal. Temos aqui Dona Lua Vai Casar, da Taba. Isso aqui era uma coleção linda que a Sônia Robato fez na década de 80. Foi junto com a revista... Década de 80 ou de 70 isso aqui? Junto com a revista Recreio, logo depois da revista Recreio. E vem com um disco. No final você tem um disco aqui, você podia escutar na sua vitrola, com uma história. E essa é uma história da Lua, que ela manda o dragão pegar alguma coisa da Yara. Então você vai vendo assim, os dragões voltaram, a Yara tá lá, mas no fundo são todos bonzinhos. Tá? Pegar o espelho da Yara, alguma coisa assim. Mas são todos monstros bonzinhos, né? E nós temos isso aqui, eu fiz uma pesquisa que me perguntaram depois, tipo, monstros que sejam narradores, né? Porque o narrador, ele é um personagem da história também. Assim que você tem os personagens, o narrador não é a voz do autor. O narrador é a voz do narrador, né? E ela perguntou, que livro que você conhece, que isso é minha orientadora na época, que é narrado por um monstro. Olha, eu corri atrás, achei 2 livros que tem uma história até bem parecida. Um do Ziraldo, outro da Ruth Rocha. Um Além do Rio, outro Admirável Mundo Louco. Acho que é uma das histórias do Admirável Mundo Louco. E ambos os livros são narrados por alienígenas. São alienígenas descrevendo a Terra, né? Então a história toda aqui, por exemplo, esta é uma cadeia de montanhas muito altas e muito marrons. Aos pés dessas montanhas se estende uma planície enorme com um firmamento todo feito de árvores. E tem esse lado muito gráfico do Ziraldo, que ele vai descrevendo as coisas todas, e no final você vê que quem estava narrando era um alienígena, né? Aqui nesse caso da Ruth Rocha é a mesma coisa, o narrador da história era um alienígena. Então, aqui são os monstros alienígenas que eu descobri. Esses livros acho que são de 86, deixa eu ver aqui. 86, o Ziraldo Além do Rio, 86, e Ruth Rocha, esse Admirável Muito Novo, 86 também. Então são os primeiros que eu vi com narração de monstros. Pode ter antes, não sei. Mas são esses. Bem, o que eu queria mostrar para vocês de livros, assim, e acho que já tomei muito tempo, era isso. Tá bom? Bem, aqui tem algumas capas dos livros dos monstros, que tem monstros, né? No período pré-lobatiano. Os autores que estudamos aqui foi Figueiredo Pimentel, Viriato Padilha, Coelho Neto, Madame Crisanteme, Júlia Lopes de Almeida, Alexina de Magalhães Pinto, Viriato Correia, Carmen Dolores, João Kopke e Tales de Andrade. E entre essas capas, eu acho muito interessante ver essa aqui do Contos para Crianças, amarelinha na linha de baixo, a penúltima, né? Que é o Contos para Crianças por Crisanteme, que esse talvez seja o primeiro monstro na capa de livro infantil brasileiro, que era esse da Crisanteme, que é essa serpente cuspidora de fogo aí, né? Eu acho que eles tentaram fazer uma coisa meio dragão de São Jorge, mas tem mais a ver com uma das histórias do livro chamado Príncipe Dragão. Vamos ver a próxima aqui. Os monstros do período pré-lobatiano. O que eu fiz aqui? Eu peguei os destaques daquele período, tá? O período pré-lobatiano é aquele período que a gente ainda está trabalhando com os monstros europeus, né? Em sua grande parte. Aliás, só trabalhava com monstros europeus e raramente alguma coisa de folclore. Então aqui nós temos um gigante eu acredito que... Não me lembro agora qual é esse livro, se era do Osório. Se é do Osório, não é pré-lobatiano. Acho que não é do Osório, não. Acho que esse é um do Figueiredo Pimentel. Em cima também, Figueiredo Pimentel, o dragão. Do lado aqui você tem a sereia da Madame Crisanteme, né? Um lobisomem aqui embaixo da Carmen Dolores. E esse aqui é um diabão. E os monstros em destaque são os gigantes, o lobisomem, o diabo, o dragão e a sereia. Eram os monstros que mais apareciam nessas histórias. Eu fiz um levantamento de todos os monstros das histórias e, na ordem, são esses que apareciam mais, né? Claro que pode haver livros ou histórias que eu não tenha pego, não tenha achado, mas posso te afirmar que do início do século eu consegui muita coisa mesmo. Os do período lobatiano são com os autores Monteiro Lobato, Osório Duque Estrada, Henriqueta Saraiva, Gondim da Fonseca, Viriato Correia, Viriato Padilha, que é o Aníbal de Mascarenhas, Tales de Andrade, Menotti Del Pique, José Lins do Rego, Max Antoque, Oswaldo Rico, Luiz Jardim, Aquarone, Wilson Rodrigues, Aloysio de Almeida, Lúcia Machado de Almeida. E aqui estão as capas de alguns dos livros que eu mostrei para vocês mais cedo. Os monstros do período lobatiano, fazendo um resumo de quais eram,
em destaque, né, os que mais apareciam era o dragão, o gigante. O dragão e o gigante são em todas as épocas, né? A Yara, que já, às vezes como Yara, às vezes como sereia, e você vê esses novos criaturas surgindo, que é o Saci, o Caipora e o Curupira, que estão sempre em destaque. Agora, inclusive, esses monstros assim mais europeus que estão aqui no destaque, você vê, o gigante está lá em segundo lugar. O gigante é um gigante brasileiro, brasileirado. O dragão aqui é um dragão brasileirado, né? Não é aquele dragão com cara de dragão europeu, lagarto, cuspidor de fogo. Aqui é um cara de macaco, né? Então, porque o Brasil era um país tropical, então você tem árvores, todo o ambiente dessa história que o Marx tentou retratar foi bem tropical. Aqui tem o Caipora, que é o cara de diabinho do padre, a Luz de Almeida, né? Enfim, esses monstros aí são os que mais se destacaram entre as obras lidas do período lobatiano. E aqui eu falo sobre Monteiro Lobato, aquela história que eu falei do livro ter 9 das 10 criaturas mais conhecidas do folclore brasileiro, e entre elas está o Boitatá, Caipora, Cuca, Curupira, Iara, Lobisomem, Mula Sem Cabeça, Negrinho do Pastoreio e o próprio Saci Pererê. A outra criatura que todos conhecem é o Boto, né? Mas aí não está nesse livro. Os monstros do período pós-lobatiano, aqui eu mostro os autores pós-lobatianos, que são, além da revista Recreio, que são vários autores, né? Muitos da Sônia Robato, no início, pelo menos. Você tem o Vira Vigna, Mário Lago, Silva Ortoff, Eva Furnário, Ruth Rocha, João Rufino dos Santos, Ricardo Azevedo, Rogério Andrade Barbosa, entre outros. Né? Alguns eu nem mostrei mais cedo, tipo esse do Mapinguari do Rogério não estava. Essa história de bichos, que está vendo aquele diabinho ali, é que ele é equivalente àquela da Ives da Creio. Que bicho é esse do ovo, lembra que eu mostrei? Enfim, são vários livros aqui já mostrando esses monstros do período pós-lobatiano, e a tendência eram justamente as criaturas boazinhas por conta da revista Recreio. O próprio monstrinho medonhento, ele é bonzinho, então os pais queriam que ele fosse malvado, mas ele não é. Então tem esse negócio da bondade no monstro. Né? Aqui o Mapinguari no final não é, não. Mas até o diabinho da história de bicho, ele também é bonzinho. Vamos ver o que tem aqui. Monstros do período pós-lobatiano. Em destaque, nós temos, em primeiro lugar, e achei isso muito curioso, porque você já não tem mais o dragão e o gigante como os mais presentes nas histórias, está esse monstro sem forma definida. Né? Você vê por esses daí, que eu coloquei, o Asdrubal, o Cabdelin, da Silva Ortoff, o Monstrinho Medonhento. Então, todos eles não têm uma forma definida que você diz que tipo de monstro é esse. Né? Depois que eles transformam esse do bicho do ovo num diabinho, mas ele tá uma bolinha, né? Na verdade, ele é um alienígena na história. E até o ogro ali é um ogro, mas é um ogro com rabinho de porquinho, tá vendo? Então ele não tem uma forma muito definida, às vezes é um hibridismo, às vezes ele é híbrido, né, de várias criaturas diferentes. E aí sim, permanece dragão, diabo, alienígena, passa a ter muitos alienígenas, né, por conta da corrente espacial. Bicho-papão e saci. Isso vai ter sempre. Aí você já vê uma mistura de tipos de monstros brasileiros, sem forma definida, com monstros europeus. Vai ter uma mistura danada já. A revista Recreio é um destaque aqui, porque eu consegui achar 12 revistas, agora mais. Mas ainda assim, deve ter umas 15 ou 16 com monstros na capa, mas ainda assim só tem um monstro que é malvado, né? Que não está bem na capa, mas é dessa história da Recreio aqui, da pequenininha que está em cima, que é da Ana Maria Machado, que é Com Licença, Seu Bicho-Papão, e o Bicho-Papão realmente ele é malvado. Mas nas outras todas, 14 ou 15 revistas que eu tenho, são sempre monstros bonzinhos. Para finalizar, olhando o nosso percurso, né, para dar fazer uma conclusão, né, de como é que foi a evolução desse monstro. Esse monstro ele começa lá no início do período pré-lobatiano, final do século XIX, começo do século XX, como um antagonista clássico, um monstro europeu, o dragão, o gigante, a sereia, o diabo. São esses monstros que vieram das histórias da Europa, que nós usávamos aqui na nossa literatura, que eram os que nos acompanhavam, e eles sempre malvados, sempre antagonistas, horrorosos. Então esse é o primeiro monstro que a gente encontra nas nossas histórias.
Não que no segundo momento esses monstros deixassem de existir. Aqui, na verdade, é uma questão de tendências. Você tem nesse segundo momento, no período lobatiano, uma tendência ao monstro nacional, né? A nacionalizar esses monstros. Até o gigante passou a ser um gigante indígena. O cavalo lá do Homem Pequeno passou a ser uma mula sem cabeça. Então você tinha essa nacionalização dos monstros, e você vê isso muito presente nesse segundo período do monstro nacional. Tá? No terceiro período, você entra o protagonista simpático. A revista Recreio traz, não só a Recreio, aqui no caso a imagem aqui é do Asdrubal, mas a Recreio ela traz essa tendência, essa novidade, que não era uma novidade, mas passa a ser novidade no momento que todos eles são bonzinhos. Né? Então ela traz esse novo monstro, que não só ele é simpático, como ele também é o protagonista da história. Então, esses outros monstros que você tinha antes, raros eram protagonistas das histórias. Você tinha sempre um monstro como uma figura antagonista, uma curiosidade no meio da. Era o Saci que incomodava o Pedrinho, mas não era, o Saci não era o centro da história, era o Pedrinho. Né? Da mesma forma que, nesse caso aqui do pai do mato aí, não é ele o centro da história, ele é alguém que indica um caminho para alguém. Então, assim, mas esse monstro está sempre ali, ele sempre existe. E no terceiro período você tem o protagonista simpático. Ele passa a ser protagonista de algumas histórias e ele passa a ser simpático. Não interessa se ele é um saci, ou se ele é um dragão, ou se ele é um monstro sem forma definida, como é o caso do Asdrubal. Mas ele tem sempre esse lado assim de puxar a simpatia do leitor. O leitor meio que se vê no monstro. Né? Então é isso. Então esses são os slides que eu tinha para mostrar para vocês. E espero que vocês tenham gostado de estudar esses monstros da mesma forma como eu estudei, como eu gostei. Né? Eu tenho verdadeira fascinação pelo assunto e vou continuar estudando esses monstros aí. E quem sabe na próxima aula a gente fala sobre os monstros do século XXI, né? Os novos monstros. O que eles têm de novidade hoje em dia da nossa literatura. Seria bom a gente analisar isso também. O que vocês acham? Valeu, gente! Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço aqui novamente ao programa Cultura Presente nas Redes 2 e à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Boas leituras para todos. Até a próxima.